Olá, está no ar mais um programa Família e Sociedade, um programa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, produzido pela sua chancelaria, sempre abordando um tema relevante a respeito da família e como a gente pode interagir a fim de, quem sabe, ajudar você e ajudar nós também, que somos família, né, a poder passar por essas dificuldades do dia a dia. Você vai estar comigo e também com a minha esposa. Olá, que bom ter você aqui com a gente. Tenho certeza que o programa é especial para você hoje. E hoje a gente vai falar sobre aquela fase da vida dos nossos filhos que geralmente os pais têm mais dificuldade, né? Com cabelos brancos. Cai o cabelo, fica com o cabelo branco, a mulher quer arrancar os cabelos, que é a adolescência. Você tem um filho adolescente, né? E você, então, sabe que a adolescência, às vezes, para alguns, é sinônimo de aborrecência. Será mesmo? Será que precisa ser assim? Nós trouxemos uma convidada, aliás, está de volta ao nosso programa, uma convidada que é a doutora Cláudia Bruscagin. Por favor, professora. Pode entrar, professora. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite novamente. Prazer estar aqui com vocês. E a gente vai falar sobre isso no nosso programa Adolescência, os difíceis anos da adolescência. Agora no nosso programa Família e Sociedade. Voltamos já. Vamos falar hoje a respeito de adolescência com a professora Cláudia, que volta ao nosso programa. A professora Cláudia, ela é psicóloga de formação e também doutora em... Qual é o nome da sua especialização, professora? Psicologia clínica. Psicologia clínica. Na área de casal e família. Casal e família. E a sua, pelo que fiquei sabendo, a sua tese de doutorado foi sobre a adolescência, a família que passa pela adolescência, não é isso? Foi. Minha tese de doutorado chama Sob a Proteção de Deus. Famílias cristãs na fase adolescente. E o seu interesse por esse assunto, como que surgiu? Bom, eu trabalho no consultório com essa população e também alguns trabalhos, às vezes, em igrejas e comunidades com os adolescentes. Então, como é um momento que muitos entendem como muito crítico, principalmente quando a gente vê as famílias que são religiosas, tem uma preocupação maior com essa fase, então achei por bem estudar isso. Explica um pouquinho melhor para a gente essa questão da família adolescente. Como é que funciona isso? O que a gente observa é que assim, não é só o adolescente que fica adolescente. Se a gente olhar o momento de vida da família com o filho adolescente, a gente vai perceber que pai e mãe ou estão chegando na meia-idade, que é o momento que a gente dá uma parada para ver o que fez e o que quer fazer. Ao mesmo tempo, os filhos na adolescência não requerem tanta atenção e cuidado. Já estão mais independentes. Estão mais independentes, vão para a escola de ônibus, ficam com os amigos, fazem lição sozinha, a gente espera, né? Então, sobra mais tempo. E aí, o que a gente vai fazer com esse tempo? Né? Algumas mães que às vezes optaram por ficar mais tempo com os filhos, aí resolvem ou entrar direto no mercado de trabalho, ou vão fazer uma faculdade, vão fazer uma nova faculdade, né? Os pais também, às vezes eles estão no momento da carreira que eles já têm que olhar um pouco mais para frente. O que eu estou fazendo é legal, atende às minhas necessidades, às minhas vontades, então a gente vai ver. E junto o corpo nessa fase da gente, na meia-idade, também começa... O efeito da gravidade. Da gravidade, puxa. Né? Então, os filhos naquela exuberância, né? O corpo... Os filhos subindo a ladeira e os pais começando a descer. Então, existem desencontros aí, questionamentos, busca de uma identidade dos dois lados. É verdade. Você acha que por conta disso a tendência é que cada um vá seguindo um caminho distinto? Você diz dos pais ou cada membro? Cada membro da família buscando a sua identidade novamente e por conta disso provocando uma separação, talvez um distanciamento. Pode acontecer, sim, pode acontecer. E é comum a gente observar que
a mãe ainda tem a maior responsabilidade sobre a educação dos filhos, né? Então, a mãe ficou muito envolvida com os filhos pequenos. Sim. Na adolescência, às vezes o pai fala assim, agora ele já sabe conversar, né? Agora a gente pode trocar alguma coisa. Só que como o filho não estava acostumado, a coisa não flui bem. Não flui. A mãe muito envolvida com os filhos, o pai muito envolvido no trabalho, quando os filhos começam a sair de casa, eles vão se olhar e às vezes percebem que não estão... Perdemos alguma coisa, Perdemos, né? exato. Né? Andaram em direções diferentes. Aliás, é uma pesquisa, um trabalho muito interessante, né? Porque geralmente quando a gente fala de adolescência, a gente fala do adolescente, né? Mas a gente se esquece que também é um trauma para os pais, né? Que aí começam a perder os filhos. E as mães, algumas vezes, não têm essa sabedoria para lidar com isso, né? Puxam a corda demais, né? Você vai ser sempre o meu menininho, o meu bebezinho. Isso. A minha mãe, até hoje, né, quando vai me apresentar, ela me apresenta assim, esse é meu bebê, né? Eu sou o caçula da família, né? Ela me apresenta assim, esse é meu bebê, né? Tá. Então, Com barba e tudo. Você vê só. Então, é de fato uma discussão que vale a pena ter, né? Sobre... Vale, porque a família... A gente pensa, todos os membros em relação, todo mundo vai mudar. Todo mundo precisa dar um passo diferente. Né? A própria família, quando o filho é pequeno, a gente está todo mundo em volta, leva para todos os lugares. Quando o filho entra na adolescência, ele vai buscar atividades diferentes, ele vai buscar o seu espaço. Se a família não abrir um pouco, a gente provavelmente vai ter problemas. Ou às vezes o que acontece? A família pensa, bom, está na adolescência, agora está livre. Ele está por ele. E não é muito interessante a gente observar como na adolescência, apesar dos filhos empurrarem os pais, é um dos momentos que eles mais precisam dos pais. Porque eles vão sair mais, experimentar mais lá fora, às vezes assusta, tem perigos, tem situações complicadas e é fundamental eles poderem voltar para um porto seguro em casa. E na sua opinião, por que essa relação é tão difícil, é tão tensa? Eu penso que a gente se prepara para a adolescência a partir do momento que o filho nasce. Porque é um processo, é uma construção. Então, muito do que vai acontecer com o adolescente lá na frente vai ser fruto dessa história familiar. Comportamento aprendido, né? Exato. É interessante como às vezes eu atendo adolescentes no consultório e eles falam, agora eles querem saber tudo da minha vida, vem perguntar quem é um, quem é outro. Antes não era assim. Antes não era, né? Antes não perguntavam, antes não falavam, que agora quer saber da minha vida? Então, é fundamental os pais quererem saber da vida dos filhos desde pequeno. E a gente aprende a se comunicar desde pequeno. Se a gente não ensina isso para os filhos, como é que vai ficar depois? Eles vão se sentir espionados, pressionados, né? Então, essa construção vem daí. Ou seja, começa lá no berço, não tem jeito, né? A colocação de limites. Porque um dos grandes problemas que a gente vê com os adolescentes hoje em dia é o respeito aos limites. Se os pais sempre permitiram tudo, não, pode ir, é legal, não, vai, faz. Tá? Esses filhos ficam sem os limites. E na adolescência, que eles vão estar com uma maior autonomia, eles vão fazer por conta própria. Vão ter muita dificuldade de parar quando virem alguma barreira. Exato, porque aí eles são às vezes muito impulsivos. Né? Como não tiveram limite, deu vontade, faz. E aí, às vezes, as consequências são complicadas. Bom, né? a gente está vendo que a coisa começa, então, na infância, né? Dos primeiros anos de infância. Mas o problema é que alguns casais já não têm mais os primeiros anos de infância para poder lidar com o seu adolescente que está lá em casa, está dando problema, estão tendo dificuldade de se relacionar com ele. Então, se esse é seu caso, segura aí. Fica aí mais um pouquinho que daqui a pouco, depois do nosso intervalo, a gente volta com o programa Família e Sociedade falando sobre isso. Até mais.
nosso programa de hoje, o assunto é adolescência. E você não ouviu, mas a minha esposa estava aqui durante o intervalo dando uma bronca em mim, porque eu fico relacionando a adolescência com problema, e a adolescência nem sempre é problema, né? Acho que é porque eu tô tirando a minha adolescência como exemplo, viu, Cláudia? Eu não fui um adolescente muito, como vou dizer assim, muito comportado, sabe? Bom, mas a questão... Aí tem um ponto importante. Não foi muito comportado ou você estava explorando, conhecendo? Você não me conheceu. Não, ixi. Porque muitas vezes na adolescência é o trajeto que o adolescente vai fazer. Ele vai precisar se distanciar dos pais, procurar quem ele é realmente. Porque até agora ele sabia que ele era do papai e da mamãe. Parece fisicamente, faz as coisas. Agora ele quer descobrir quem sou eu. Mas isso não pode levá-lo a comportamentos que vão fazer com que ele se aproxime de más companhias, se aproxime das drogas, sim. Da sua própria sexualidade precoce. Isso é fato. Agora, como a família vai estar lidando com isso vai facilitar ou vai atrapalhar. Nessa busca para ser diferente de pai e mãe, ele vai, às vezes, buscar até opostos, para ver, eu sou assim ou eu sou assado. Nesse sentido, é fundamental que a família, ao longo da vida desse adolescente, já tenha colocado para esse adolescente claramente quais os valores dessa família. Até mesmo porque isso constrói a autoimagem que ele tem, né? Sim. Ele tendo os valores de casa claros, quando ele sai e vai encontrar com os diferentes grupos, ele já tem uma bagagem. Na minha casa é assim, aqui é assim, aqui é assado. Aí ele tem um parâmetro para comparar e falar, não, isso aqui é melhor aqui, não, isso aqui pode ser diferente. Então, esse valor de base já precisa ser colocado. Quando você é procurada geralmente ninguém procura ajuda externa quando o problema não se torna assim agudo, crítico, não é? Então quando chega naquela fase de só ter cacos é que se procura ajuda externa, né? Quando você é procurada por um casal, por um pai, por uma mãe que tem dificuldades com o seu filho adolescente, que olha, ele não quer mais saber da família, acho que ele está com más companhias, talvez esteja experimentando drogas. Que eu acho que é geralmente o perfil, né? Por onde você começa, Cláudia? Felizmente, eles não chegam só nesses momentos. É mesmo? Né? Hoje em dia, a gente já tem várias famílias que a percepção vem diferente. Ah, meu filho está muito quieto, meu filho não fala mais com a gente, eu não sei o que está acontecendo, o que a gente pode fazer? Ou meu filho anda muito bravo, irritado. E aí é importante a gente estar vendo coisas que são esperadas nessa fase ou coisas que sejam diferentes. É comum um adolescente ter uma série de mudanças internas. Você tem toda a questão hormonal, você tem uma porção de coisas. Então, vai ficar mais irritado? Vai. Tem dia que vai falar? Tem dia que não vai falar? Né? Então, assim, o que acontece é esperado e o que vai ser discrepante. Alguns pais já estão conseguindo ver bem isso. Não, ele chega da escola, entra no quarto, é o momento não faz dele, mais eu preciso nada. respeitar. Ou ele não quer mais ficar em casa, só sai com a turma. Esses pais conhecem esses amigos? Em geral, os amigos vêm de uma... Se você não muda muito, você já vem com uma turma. Então, se essas amizades já foram cultivadas lá atrás, é interessante que na adolescência elas vão continuar. Nesse sentido, eu vejo como muito importante as famílias que têm uma religião, que frequentam uma igreja, na fase adolescente, a turminha que já veio junto de frequentar, fica mais fácil, porque os valores dessas famílias são muito parecidos. E é muito interessante que os adolescentes que seguem uma religião, os valores deles e dos pais também é muito parecido. Então, é menos traumático. Fica mais fácil esse trato. Pode ser, não é garantia, tá? Porque assim, a gente não tem nenhuma garantia que se a gente conversou com um filho pequeno, se a gente fez tudo direitinho, vai ser perfeito. Não. Adolescência a gente tem que entender que é uma passagem na vida, tá? E quando a gente muda, sempre há crise. Crise não precisa ser só negativa. Crise pode ser uma nova oportunidade. Então, a forma como a gente encara isso
vai dirigir a nossa forma de ação. Pensando assim em casos específicos, né? Pelo que eu percebo, né, a maioria dos pais de adolescentes reclamam de um distanciamento que ocorreu assim do nada, né? Tava tudo bem, tava brincando de boneca comigo, tava jogando bola comigo na rua e agora de repente não quer mais saber de mim, né? Nesse caso em específico, isso é fato. Isso vai acontecer e precisa Fatalmente acontecer. vai acontecer? Sim, porque assim, é aquele momento que o filho vai se desgrudar do pai para ser quem né? ele é. mas tem um limite, assim, o distanciamento até certo ponto é normal, desse ponto em diante não, já é... Sim, aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Se o filho para de falar com os pais, se o filho não mostra mais as coisas, sabe, liga pessoas desconhecidas. Exato, a gente tem que ver onde vai aparecer essa situação. Né? Às vezes, o que acontece? Esse filho vem guardando mágoas de situações passadas lá atrás. E agora, na adolescência, isso vai ficar mais forte, mais evidente. E aí é importante os pais saberem, quando tem mais filhos em casa, por exemplo, que cada filho a gente vai lidar de acordo com a fase de idade. Por quê? O que acontece? O filho está adolescente, os pais estão na dúvida se deixam ou se não deixam algumas coisas. E os adolescentes ficam muito bravos com isso. Essa coisa morna, em cima do muro, hipocrisia, os adolescentes abominam. Eles não toleram. Eles querem preto no preto, branco no branco. Então, o adolescente vem e pede para o pai para encontrar com os amigos no shopping. O pai não deixa. Mas aí os pais vão sair e pedem para o adolescente ficar em casa cuidando dos irmãos mais novos. Peraí, eu sou grande para cuidar dos meus irmãos e sou pequeno para ir no shopping? O que fica? Então, isso às vezes vai gerando uma raiva muito grande. E às vezes nas famílias tem um lema de que assim, na família a gente não briga. Na família tudo é perfeito. É paz, na tudo verdade, é amor. superfície só, né? Só na superfície. Então, essas coisas ficam guardadas e às vezes na adolescência, com mais contato com outras pessoas, com mais informação, isso pode vir de uma forma explosiva, tanto no meio familiar quanto para o próprio adolescente. Tem duas coisas que você falou que me chamaram a atenção, que eu tenho certeza que o nosso telespectador também vai querer saber. Aliás, uma você não falou que eu gostaria de perguntar, que é sobre a diferença, se há diferenças entre meninos e meninas na adolescência. E a segunda coisa é sobre o efeito da religião. Então essas duas questões a gente vai tratar no nosso próximo bloco. Então não saia daí, a gente já volta com o nosso programa Família e Sociedade. Hoje o programa Família e Sociedade trata de adolescência. Professora Cláudia, meninos e meninas, o adolescente e a adolescente, são universos completamente diferentes ou tem muita coisa em comum aí? Tem muita coisa em comum, tá? Essa questão da crise, essas mudanças são comuns aos dois. E as peculiaridades? Às vezes o que acontece? Eles vão encontrar formas diferentes de estar mostrando a incongruência ou a falta de alguma coisa em casa. Então, na adolescência, tem sido muito comum a gente encontrar nas meninas, por exemplo, problemas em relação à questão alimentar. Por quê? Hoje tá tão na nossa voga cultura, a mulher hoje em dia tem que ter aquele corpo maravilhoso. Se ela não tem, ela não é aceita. Na adolescência, a aceitação do grupo fora de casa é muito importante. Então, se o grupo de fora rejeita, a pessoa vai fazer alguma coisa para mudar isso, né? Lógico, nos distúrbios alimentares a questão não é só isso de ser aceito no grupo, existem outros fatores da própria família. Mas aí a gente tem uma diferença que
é mais frequente, apesar dos meninos hoje em dia também estarem indo muito com aparência, né? com músculo, físico, né? Nos meninos a gente às vezes vê questões mais de violência, de pegar carro, sair, agressividade, armas. Agora, tem sido muito preocupante porque a bebida está sendo um ponto complicado tanto para os meninos quanto para as meninas. Né? Hoje a bebida se tornou talvez um ponto de encontro entre eles, né? Sim. Um pretexto para estarem juntos. Exato. E outro dia eu fiquei surpresa no consultório quando uma cliente de 14 anos, hoje a moda é festinha de 15 anos, né? Então, uma coisa que eu ouvia só dos mais velhos, ela vem e fala que antes de irem para a festa, eles iam fazer um esquenta na casa de um amigo, com os pais presentes. Que o esquenta é beber um pouquinho antes de começar. Não é beber um pouquinho, né? Imagina-se que seja beber um pouquinho, mas eles já bebem bastante, tá? O suficiente para andarem direitinho, aliás, mas para desinibirem e chegarem nos locais mais à vontade. E aí lá bebem mais. E a gente deve lembrar até para quem nos assiste, né, que uma coisa como essa, os pais podem ser até criminalizados por causa de permitir o consumo de bebidas. Né? O consumo de bebida com 14 anos. Pois é, mas infelizmente essa questão da bebida tem sido muito forte para os dois. A questão de promiscuidade sexual também está muito forte. Anos atrás, talvez na nossa adolescência, tinha uma ideia das meninas serem recatadas, tinha as meninas santinhas e as perdidinhas, né? Então eram os rapazes que avançavam mais nessa questão de sexualidade, de toque, de beijo. Hoje em dia não. Tanto eles quanto elas estão com maior liberdade para ficar, para beijar, sabe, não tem tanto compromisso e caiu um pouco essa questão de essa é uma boa moça ou essa não é. Então hoje as próprias meninas chegam nos meninos. E às vezes eu até fico preocupada com os meninos porque se uma menina chega e quer beijá-lo, quer fazer alguma coisa, ai dele se rejeitar. Porque aí já vai ser super criticado. Taxado com, né? Sabe, não gosta de menino, não quer fazer nada. Então, as meninas têm avançado muito e os rapazes às vezes ficam sem saber e parece que perdem o direito de falar, escuta, não quero, não fui com a sua cara. Não, tem que aceitar. É estranho, porque parece que a nossa sociedade de hoje, a busca pelo prazer a qualquer preço, né? E o preço às vezes é muito caro, né? Sim. É verdade. A gente vê o índice absurdo de acidentes de trânsito que a gente encontra, por exemplo, por causa da embriaguez. Exato. A gente vê casos, por exemplo, como o rapaz lá de Realengo que entrou e atirou. A gente viu esses dias, né, recentemente, um menino de 10 anos que atirou contra a professora, tirou a própria vida. Então, assim, o preço é muito alto que se paga por essa busca pelo prazer, para que tudo fique bem, né? Como que você lida com isso? O que você fala para esses pais, né, que estão, talvez, numa situação tão pesada, desesperadora, né, como essa? A gente tem que estar atento para ver como é que as coisas estão acontecendo. Elas não brotam pura e simplesmente. Tem todo um caminho. Tem um histórico, Tem um histórico. Então, a gente tem que observar isso, sempre acreditando que é possível uma mudança. Daí porque, então, a gente sempre lembrar, né, que o relacionamento com Deus não é estanque a um dia da semana, né? Não. O relacionamento com Deus, né, tem que envolver toda a sua vida, todas as suas escolhas, as suas prioridades. Acredito até que as opções religiosas nossas ficam latentes quando a gente se relaciona como um casal, não é? Sim. Então, se os adolescentes estão vendo, né, pais que se tratam com amor, que se privam por causa do outro, né? Talvez isso seja um grande diferencial, né? Sim. É um valor que você está instilando no jovem que na adolescência ele vai poder fazer um uso saudável disso. E é muito interessante que eu vejo quando o adolescente que tem uma base religiosa na infância já recebeu isso muito claramente, na adolescência, mesmo que ele aparentemente se afaste de tudo, os pais entram em desespero porque daí perderam tudo. É incrível como às vezes em sessões de terapia eles falam, eu cheguei em casa chapado, mas fui ler um verso da Bíblia antes. Eu estava num lugar, fiquei com medo, estava numa situação perigosa, eu fiz oração.
Então, alguma coisa foi plantada aí. Aquilo que a gente foi pode plantado estar volta, com algum né? comportamento que não seja condizente, mas lá no íntimo, tá? O que os pais plantaram, isso vai E florescer. o interessante é que ele trata o próprio comportamento não condizente como sendo não condizente, né? Exato, não, ele olha aquilo tem como essa sendo clareza, normal, né? ele tem essa clareza. Por quê? Porque na família os valores foram colocados. Bem definidos. Né? Exato. Então vem aí até um estímulo, né, para a gente se aproximar mais de Deus também e ter uma visão, né, a respeito dele, da importância de Deus na nossa vida, né? Não só por nossa causa, mas também por causa daqueles que nos cercam, né? Quando eu me relaciono bem com Deus, os primeiros beneficiados disso são aqueles que estão à minha volta. Né? Exato. Você vai tratar bem tua mulher, vai tratar bem os seus filhos, você vai mostrar esse amor que você conheceu com atos práticos no teu dia a dia. E seu lado cristão, como que fica dentro do consultório? Em geral, os meus clientes sabem que eu sou cristã, tá? Então, eu tenho essa visão, mas eu não vou pregar dentro do consultório. Essa não é a sua função. Não, não é. Eu vou atender os meus clientes, todos de uma forma igual, mas eu tenho um olho aberto para essa questão da espiritualidade ou da religiosidade. É interessante, quando a gente se especializa em alguma coisa, a gente vê esse tema aparecer em inúmeros lugares e situações. Então, eu entendo que como eu tenho essa visão também cristã, essas questões aparecem no consultório. O que do nosso ponto de vista é só um plus, né? É só uma coisa que torna ainda melhor o trabalho. Mais rico. Né? Bom, vai ficando por aqui então nosso bate-papo, nossa conversa, está sendo aqui tão boa, tão proveitosa. Obrigado, professora, mais uma vez pela sua presença com a gente. E se você aí tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão, não esqueça de utilizar aí o e-mail que está aparecendo no rodapé da sua TV, que é familiasociedade@mackenzie.br. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência e nós nos vemos no nosso próximo programa Família e Sociedade. Obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa.